Desde o princípio, muitos procuram entender o fim. Desde o início de todas as coisas, alguns já temem o final delas. Nós estamos aqui a procurar entender as possibilidades que há para estarmos vivendo os últimos dias. Muitos teólogos dizem que não estamos nos últimos dias, mas estamos nos avisos prévios para o início desse período. O que é que significa isso? Significa que o fim dos tempos não chegou, mas estamos beirando o início dele. Só que do início desse final dos tempos, dos últimos dias, para a sua conclusão vai ser bem curto, porque é apenas o período pequeno de reinado de um personagem chamado Anticristo. Nós vamos entender uma cronologia que eu vou colocar aqui para vocês, baseado em parábolas de Cristo e baseado também em conhecimento histórico, em datas que apontam indícios para um fim exclusivo do planeta. O encerrar desses séculos para o início de uma nova era em um mundo vindouro restaurado por Cristo. É preciso que você entenda que existem duas distinções sobre o fim do mundo. Existe o fim dos tempos e os últimos dias. O fim dos tempos é um período muito grande, que começou desde o primeiro século. A época de Cristo estava anunciando ali o final dessas eras, que transcorreria entre muitos tipos de acontecimentos, que seriam guerras, fomes, terremotos, injustiça, destruição até o fim. Nós percebemos isso porque ele próprio, junto com os apóstolos, deixaram a entender de que o fim começaria naquele período e se estenderia até os últimos dias. Aí então, os últimos dias seriam realmente, transcrevendo para a linguagem profética, os últimos anos da Terra. Então, um período bem curto. Hoje nós vamos fazer uns cálculos aqui que vão demonstrar a possibilidade do que o Senhor estava tentando nos avisar, como ele era, na forma simbólica, cheio de parábolas, de arquetipos, de sinais ocultos. Veja que ele sempre falava em parábolas e que os seus apóstolos perguntaram por que ele falava assim. E ele disse que era justamente para que os outros não entendam. Era para algo ser escondido e só ser revelado àqueles que ele queria revelar. É o que está escrito. Nós vemos que existem coisas naquelas parábolas que revelam muito mais do que lições de moral, mas muitas coisas acerca do reino de Deus, coisas futuras, coisas que são únicas e cruciais para entender a escatologia bíblica, o final dos tempos. Nós vemos aí uma parábola importante, que é a parábola do samaritano. Aquela é uma representação da salvação que Cristo trouxe ao homem, o seu período de ausência na terra e o seu retorno, dentro daquela parábola do bom samaritano. E alguns pensam que é apenas para ensinar a ajudar os necessitados, os desprovidos. Mas não. Observe. O samaritano ali representava Cristo. O homem que havia sido espancado e assaltado pelos malfeitores representa a humanidade da terra, enquanto os ladrões representam o diabo. Quando vemos ali o levita e o sacerdote passando na estrada e não ajudando o homem, significa que as leis passadas de Moisés não foram suficientes. Os levitas, os sacerdotes, os profetas, nenhum deles conseguiu ajudar o homem. Foi preciso Cristo vir. Esse samaritano, esse rejeitado na sua terra, rejeitado pelos judeus, esse foi rejeitado e era como os samaritanos eram rejeitados. O samaritano ali era Cristo, que levou o homem para a estalagem e pagou 2 denários ao dono da estalagem, que representa o Espírito Santo, que na ausência de Cristo cuidaria do homem até que ele voltasse. E o samaritano, que é Cristo, fala que quando retornasse, pagaria ao dono da estalagem, o Espírito Santo, mais que o homem gastasse.
Vemos que antes de levar para a estalagem, o homem recebeu vinho e azeite. Aqui como remédio, como anestésico, e que simboliza não só a fartura, a prosperidade, mas como a unção que o Senhor nos deu através do seu Espírito, representado pelo azeite. Quando vemos essa simbologia do dinheiro, esses 2 denários, esses 2 dinheiros representam muito provavelmente 2000 anos da ausência de Cristo. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Tem versos falando sobre isso, dando indícios. E quando voltar, pagarei o que ele gastar mais. Provavelmente mais outro dinheiro, outro denário, que representa o milênio. 2000 anos da ausência, mais 1000 anos da presença. Aqui vemos com clareza que temos muitas datas que estão colidindo com a mesma época. Veja que o calendário que nós temos hoje não é o mesmo que era usado antigamente. Até mesmo o calendário judeu é diferente do nosso. Por exemplo, eles têm um calendário que está 5.700 e tantos anos, enquanto o nosso está apenas em 2025. E nós vamos entender esse cálculo transmutando esse calendário para os dias atuais. Primeiro, nós vamos colocar 3 datas. E essas 3 datas você vai prestar atenção e depois eu vou colocar um gráfico mostrando, resumindo todas elas. Primeiro, por que esses 2000 anos? Nós vemos que em Oséias 6:2 diz o seguinte, acerca desse final dos dias. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. É o que diz Oséias 6:2. Esses 2 dias aqui provavelmente não é linguagem profética, representando 2 anos, mas a linguagem divina que Pedro fala na sua 2ª carta, capítulo 3, verso 8, dizendo que um dia para Deus é como 1000 anos. Então esses 2 dias é como 2000 anos. Aqui é intrigante porque se formos adaptar o calendário, nós temos que começar não do ano 0, porque o cálculo que o monge fez está errado. Cristo nasceu 2 anos antes de Herodes. E Herodes morreu 4 anos antes do ano 0, ou seja, 4 antes de Cristo. E 2 anos antes de Cristo foi a época que Cristo nasceu. Então nós temos aí o nascimento de Cristo 6 anos antes de Cristo. Então vamos contar a partir de lá, tá certo? O primeiro cálculo que nós temos que fazer aqui é que desde esses 6 antes de Cristo até o período que nós conhecemos como 2000 anos do nascimento de Cristo é uma coisa. Mas se contarmos a partir da morte, ressurreição e assunção de Cristo, é outra. Conte aí, já que Jesus, no seu ministério terreno, foi dos 30 anos até os 33 anos e meio. Vamos colocar 33 anos. O calendário judaico é outra coisa. O período de ano novo deles é entre setembro e outubro. É diferente do nosso, que é o final de dezembro. Quando vemos o ano da assunção de Cristo aos céus, que foi o ano de 28, veja só, 28 depois de Cristo, porque tem o período de nascimento dele, 6 anos antes. 28 a.C. até o ano de 2028, nós temos aí 2000 anos, certo? 2000 anos em 2028. Curiosamente, o Estado de Israel é fundado em 1948, que em 2028 vai estar fazendo 80 anos. Segunda data, 80 anos. Mas 80 anos de quê? 80 anos da sua fundação. O que é que tem a ver isso? Salmo 90:10 fala que a geração
ela dura de 70 a 80 anos. Então, colocando o máximo de uma geração, que é 80 anos, nós temos aí, no ano que Cristo vai fazer 2000 anos que foi embora da terra, Israel vai fazer 80 anos de fundação do seu estado, que cumpriu uma profecia de que Israel voltaria a ser nação e que ninguém os tiraria de lá novamente. No mesmo ano, vai fazer 2000 anos que Cristo se foi e 80 anos, encerrando a geração de Israel. Mas para por aí? Não para, porque tem mais. Quando vemos o calendário judaico, lá para o ano de 2028, enquanto nós estamos vivendo o ano 2028 da era cristã, depois de Cristo, eles vão estar vivendo no ano 5789, virando ali para 5790. Se fizermos uns cálculos aqui, lembrando uma coisa que lá na terra do Egito, uma coisa é o que a Bíblia diz, que eles passariam 400 anos. Outro texto já diz 430 anos. Mas o Senhor se compadeceu antes e os liberou antes dessa regra que ele próprio criou. Eles passaram no Egito 210 anos. 210 anos. Se você somar com esse período de 5.789 mais 210 anos, porque esses 210 anos que eles passaram no Egito não foi contabilizado no calendário, é como se o calendário deles tivesse parado. Então o calendário deles parou e eles não contaram os 210 anos. Nós somando agora, no nosso calendário de 2028, Israel, o povo de Israel, a fundação do povo, e não só do povo, mas desde a criação do mundo, como eles creem, estará aí no ano 5.999. A terceira data, como se eles tivessem dizendo que esse período final está se encerrando, um ciclo para começar o outro ciclo final. Eles acreditam que nesses 6.000 anos o homem vai viver. Vai ter mais 1.000 anos depois, é o período de 1.000 anos de descanso. Porque é como se Deus criasse o mundo em 6 dias e descansasse no 7º. Um dia para Deus é como 1.000 anos, então 6.000 anos o homem vai estar vivendo nessa terra. E no 7º milênio o Senhor estará entre eles. Olhe que em 2028 vai fazer 2.000 anos que Cristo se foi da terra, como essas parábolas falam, como Oséias 6:2 fala dos 2 dias. Israel vai estar fechando a geração, fazendo 80 anos. E no calendário judaico, o mundo, a criação, estaria chegando aí nos seus 6.000 anos, encerrando o período do homem. É muito estranho estar tudo isso convergindo para uma data só. Nós estamos numa década muito estranha, cheia de sinais, cheia de mudanças na sociedade, na natureza, no espaço, na tecnologia, na saúde, a maldade e o amor se esfriando de uma maneira multiplicativa. Enfim, não há nada profético, escatológico do fim que não esteja se cumprindo nesses dias. Não estou apontando nenhuma data, mas estou colocando aqui o período final parecendo estar chegando ao fim. Como se um outro, a qualquer momento, pudesse se instalar. Nós estamos atentos e considerando todas as possibilidades para que algo aconteça ainda essa década. Algo revolucionário. Será que vai haver o que a gente conhece como o período das dores, iniciando assim a última fase da tribulação? Uma grande tribulação se
manifestando nessa terra, a ponto de muitos que se dizem ser cristãos abandonarem a sua fé, entregarem uns aos outros, porque Daniel e o Apocalipse dizem que a besta vai perseguir os santos de Deus e os vencerá. É muito estranho também notar que os evangelhos eles estão carregados de simbologias e sempre quando começa uma parábola, grandes partes vão dizer que elas estão ali representando o reino de Deus. O reino de Deus é como um homem que saiu para isso, para aquilo. Sempre. Nós não devemos ignorar os sinais, os números, os símbolos, as parábolas. São pistas que, se você esforçar um pouco a sua mente, conhecer os materiais que foram dados nas escrituras, você vai conseguir ligar os pontos, entender melhor o que está se passando aqui. Existe alguma coisa acontecendo. Existe algo que está acontecendo e poucos estão percebendo. Porque grande parte está dormindo. E aí eu lembro daquele pequeno verso, acorda tu que dormes. Nós sim estamos vivendo os últimos dias. Todas as coisas que você acaba estudando estão convergindo para esses últimos anos. Quanto tempo vai durar? Eu não sei. Pode durar aí 10 anos? Pode. Pode durar aí 5 anos? 20 anos? Pode. Nós não estamos dizendo uma data final, mas que algo está acontecendo para convergir para uma troca de civilização, de era, de cultura, uma mudança radical no nosso modo de viver. Porque os métodos que nós temos para sobreviver hoje são muito frágeis. E se a internet cair, a energia cair, e se a bolsa, o dinheiro mundial cair, a população está inflada, muita gente, muita pessoa espalhada pelo mundo. O que vai ser se tudo isso falhar, se todo esse sistema cair? Um verdadeiro caos. Nós vamos discutir sobre essa questão sobrevivencialista em um outro tempo. E vamos apresentar soluções bíblicas para isso. Então, nós nos veremos aqui nos próximos vídeos.